24 de agosto de 1954. Manhã cedo. Palácio do Catete, Rio de Janeiro. O presidente do Brasil estava acordado desde a madrugada. Não havia conseguido dormir. Enquanto o país ainda dormia, ele caminhou até seu escritório, sentou e escreveu as últimas palavras que deixaria para o povo brasileiro. Depois dobrou o papel, deixou sobre a mesinha de cabeceira, entrou no quarto e deu um tiro no próprio peito. Em questão de horas, o Brasil inteiro estava nas ruas, chorando, gritando, quebrando. O velório virou caos. Pessoas desmaiavam. Outras atacavam jornais e rádios com as próprias mãos. Um país inteiro em colapso por causa de um homem. Mas quem era esse homem que provocou tudo isso? Quem era Getúlio Vargas de verdade? Era o maior líder que o Brasil já produziu? Era um ditador frio e calculista? Era um herói do povo ou um político que usou o povo para se manter no poder? Essa é a história que a gente vai contar hoje. Com todos os lados, com todos os detalhes, com tudo que os livros de história resumem demais e que merece ser contado com a profundidade que tem. Fica comigo até o final, porque a última parte desse vídeo vai te deixar com a pele arrepiada. Eu te prometo. E se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho, porque esse canal existe para contar a história do Brasil do jeito que ela merece ser contada. Vamos começar. Para entender Getúlio Vargas, você precisa entender de onde ele veio. 19 de abril de 1882, São Borja, Rio Grande do Sul, uma cidade pequena de fronteira no extremo sul do Brasil. Ali nasceu Getúlio Dornelles Vargas, filho de Manuel do Nascimento Vargas, um militar que havia lutado na Guerra do Paraguai. Uma família de tradição política gaúcha, uma família que respirava poder, hierarquia e ambição. Desde cedo, o jovem Getúlio demonstrou que era diferente. Não era o mais alto, não era o mais imponente, não impressionava pela aparência, mas tinha algo que poucos tinham: uma inteligência fria, calculista, e uma capacidade de observar as pessoas que beirava o genial. Ele estudou direito. Entrou para a política ainda jovem. E foi subindo, devagar, com paciência, com método, como quem sabe exatamente onde quer chegar e não tem pressa de errar o caminho. Em 1928, com 45 anos, tornou-se governador do Rio Grande do Sul, e foi de lá que ele enxergou o Brasil inteiro e decidiu que queria mais. Muito mais. O Brasil de 1930 era um país dominado por uma elite rural. O poder circulava entre São Paulo e Minas Gerais numa dança conhecida como política do café com leite. Os presidentes se alternavam entre os dois estados como se o resto do país não existisse. E foi exatamente essa arrogância que abriu a porta para Getúlio Vargas. Em 1929, Minas Gerais rompeu o acordo com São Paulo e apoiou a candidatura de Vargas à presidência. A eleição aconteceu e Vargas perdeu, oficialmente. Mas o Brasil de 1930 não era um país onde eleição perdida significava fim de história. Em outubro de 1930, militares e forças políticas aliadas a Vargas executaram um golpe. O presidente eleito foi deposto antes mesmo de tomar posse, e Getúlio Vargas chegou ao poder pela primeira vez. Não pela vontade das urnas, mas pela força das armas. E assim começaram 15 anos que mudariam o Brasil para sempre. Aqui está o grande paradoxo de Getúlio Vargas. E é esse paradoxo que faz a história dele ser tão fascinante e tão debatida até hoje. Por um lado, Vargas foi um ditador. Fechou o Congresso, extinguiu os partidos políticos, censurou a imprensa, prendeu opositores, torturou dissidentes, criou um aparato de propaganda que controlava o que os brasileiros podiam ouvir, ler e pensar. O Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, era o braço do governo que controlava tudo. Músicas tinham que ser aprovadas. Jornais tinham que passar pela censura. Rádios transmitiam o que o governo queria. Isso é ditadura. Sem eufemismo, sem relativização. Mas por outro lado, Getúlio Vargas foi o presidente que olhou para os trabalhadores brasileiros, que até então não tinham praticamente nenhum direito formal, e disse: isso vai mudar. Foi ele quem criou a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. A carteira de trabalho que todo brasileiro carrega até hoje, o salário mínimo, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, o descanso semanal. Direitos que hoje parecem óbvios,
mas que antes de Vargas não existiam para a maioria dos trabalhadores brasileiros. E foi por isso que o povo chamava ele de pai dos pobres. Não por manipulação, mas porque para milhões de brasileiros que trabalhavam sem nenhuma proteção, Vargas foi a primeira pessoa no poder que pareceu enxergar a existência deles. Como você define um homem assim? Herói ou vilão? Ditador ou benfeitor? A resposta honesta é: as duas coisas ao mesmo tempo. E é exatamente essa complexidade que faz ele ser um dos personagens mais importantes da história brasileira. Se você está aprendendo algo novo aqui, clica no like agora. Esse gesto simples ajuda muito o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo histórico de qualidade. Foi ele quem criou a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, a carteira de trabalho que todo brasileiro carrega até hoje, o salário mínimo, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, o descanso semanal. Direitos que hoje parecem óbvios, mas que antes de Vargas não existiam para a maioria dos trabalhadores brasileiros. E foi por isso que o povo chamava ele de pai dos pobres. Não por manipulação, mas porque para milhões de brasileiros que trabalhavam sem nenhuma proteção, Vargas foi a primeira pessoa no poder que pareceu enxergar a existência deles. Em 1937, Vargas deu mais um golpe, dessa vez em si mesmo. A Constituição de 1934 dizia que ele não poderia se candidatar à reeleição. As eleições estavam marcadas para 1938. Vargas seria obrigado a deixar o poder. E então surgiu o Plano Cohen, um documento que supostamente revelava uma conspiração comunista para tomar o Brasil. Um plano de terror, de revolução, de caos. O país precisava de mão forte para se proteger. O problema é que o Plano Cohen era falso, fabricado pelos próprios aliados de Vargas para justificar o que viria a seguir. Em 10 de novembro de 1937, Vargas fechou o Congresso, suspendeu a Constituição e instaurou o Estado Novo. Uma ditadura aberta, sem disfarce, sem eleição prevista, sem prazo para acabar. E durante 8 anos, Vargas governou o Brasil com poderes absolutos. Mas mesmo nesse período sombrio, acontecimentos importantes moldaram o país. Foi durante o Estado Novo que a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada em Volta Redonda, que o Brasil começou a se industrializar de verdade, que o país deixou de ser apenas uma fazenda gigante exportadora de café e passou a ter indústria, estrutura, identidade econômica própria. Foi também durante o Estado Novo que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, mandando a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália contra o nazismo. Existe uma ironia brutal nesse fato. Um ditador que censurava, prendia e controlava seu próprio povo, mandou soldados brasileiros lutar contra uma ditadura na Europa. A história raramente é simples. Em 1945, militares insatisfeitos com 8 anos de Estado Novo depuseram Vargas. Ele deixou o poder sem resistência. Voltou para São Borja, sua cidade natal no Rio Grande do Sul. Muita gente achou que era o fim. Estava errado. Em 1950, Getúlio Vargas voltou, pela eleição direta, pelo voto do povo, com mais de 5 milhões de votos. Uma vitória expressiva que mostrava que o vínculo entre ele e a população brasileira era algo que nem o exílio conseguiu apagar. Ele voltou com uma promessa. Agora seria diferente. Agora seria governo democrático. Agora o Brasil avançaria com soberania nacional. E foi nesse segundo governo que ele criou a Petrobras, em 1953, com o slogan que tomou conta do Brasil inteiro: "O petróleo é nosso". A ideia era simples e revolucionária ao mesmo tempo. O petróleo encontrado em solo brasileiro deveria pertencer ao povo brasileiro, não a empresas estrangeiras, não a interesses internacionais, ao Brasil. Isso fez muitos inimigos poderosos. E foi o início do fim. O segundo governo de Vargas foi cercado por uma oposição feroz. Na imprensa, um jornalista chamado Carlos Lacerda atacava o presidente todos os dias com uma violência verbal que não tinha precedente na política brasileira. Lacerda era inteligente, eloquente e implacável, e tinha um alvo fixo: Getúlio Vargas. Em 5 de agosto de 1954, um atentado na Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, tentou matar Carlos Lacerda. O jornalista sobreviveu, mas um major da aeronáutica chamado Rubens Vaz, que estava com ele, morreu. As investigações revelaram o que ninguém queria que viesse a público. O chefe da guarda pessoal de Vargas estava envolvido no atentado.
A oposição foi à loucura. Os militares exigiram a renúncia. O Congresso entrou em ebulição. A imprensa atacava todos os dias. Vargas estava encurralado. Na noite do dia 23 para o dia 24 de agosto de 1954, uma reunião foi convocada no Palácio do Catete. Ministros, aliados, familiares, todo mundo presente. A discussão durou horas. As opções sobre a mesa eram 3: resistir com força, renunciar ou pedir licença temporária. Ao final da reunião, ficou decidido que ele pediria licença. Um passo atrás para evitar o confronto. Mas Getúlio Vargas não era um homem capaz de dar um passo atrás. Deixa eu te contar o que aconteceu nas horas seguintes, porque isso muda tudo. Após a reunião, os presentes foram embora. A tensão havia sido alta. Todos estavam exaustos. Vargas foi para o quarto, mas não dormiu. Ficou acordado, pensando. Enquanto o Brasil dormia, o presidente estava sozinho com seus pensamentos numa das madrugadas mais pesadas da história do país. O que passa pela cabeça de um homem que passou 15 anos no poder, que construiu um país do zero, que criou direitos para milhões de pessoas, que enfrentou golpes e guerras e crises, e que agora está sendo empurrado para fora do cargo que o povo lhe deu? Ninguém sabe. Ninguém pode saber. O que sabemos é que nas primeiras horas da manhã do dia 24 de agosto, Vargas foi até seu escritório. Escreveu sua carta, voltou para o quarto, e às 8h30 da manhã o Palácio do Catete foi sacudido por um tiro. O presidente do Brasil havia dado um tiro no próprio peito. A notícia se espalhou pelo país em questão de minutos. E o Brasil que acordou naquela manhã era um Brasil diferente do que havia dormido na noite anterior. Ao lado da cama de Getúlio Vargas, os que chegaram primeiro encontraram 2 folhas datilografadas, assinadas pelo presidente. A carta-testamento. Oswaldo Aranha, ministro da Fazenda, reuniu as pessoas que estavam no palácio e leu o documento em voz alta. Em seguida, a carta foi transmitida por telefone para a Rádio Nacional. E antes das 9 horas da manhã, já estava sendo irradiada para todo o Brasil. O que estava escrito naquelas folhas vai te arrepiar. Vargas escreveu que havia lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, que havia resistido a uma pressão constante e incessante, que havia tudo suportado em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a si mesmo, para defender o povo. E no final da carta, as palavras que ficaram para sempre na história do Brasil. Ele escreveu: "Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história." Saio da vida para entrar na história. Pensa nessa frase. Pensa em um homem que sabia exatamente o peso do que estava fazendo, que calculou, até o último momento, o impacto que sua morte teria, e que escolheu morrer de um jeito que ninguém jamais esqueceria. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa carta. Esse é um dos documentos mais impactantes da história política do Brasil. Quero saber o que passou pela sua cabeça quando você ouviu essas palavras. A reação do povo brasileiro à morte de Vargas foi algo que os historiadores ainda estudam até hoje. Nas ruas do Rio de Janeiro, multidões se formaram em minutos. Pessoas chorando, gritando, com raiva. O velório no Palácio do Catete virou um caos. Havia desmaios. Havia gritos de que tinham matado Getúlio. Havia pessoas que precisaram ser contidas pela força. Manifestantes atacaram jornais e rádios que haviam criticado Vargas. A sede da tribuna da imprensa de Carlos Lacerda foi atacada. A redação de outros veículos também. O Brasil estava em colapso emocional. Por quê? Porque para milhões de brasileiros pobres e trabalhadores, Vargas não era apenas um político. Era uma figura quase paterna. Era o homem que havia olhado para eles e dito: "Você tem direitos. Você importa. Você existe." E quando esse homem morreu da forma que morreu, o povo sentiu que tinham tirado algo que não seria fácil de repor. E para os inimigos de Vargas, que queriam sua saída com tanta intensidade, a morte dele foi um tiro que voltou. Porque o Vargas morto foi mais poderoso do que o Vargas vivo. Sua morte não acabou com o varguismo. Ela o eternizou. Aqui está algo que eu preciso que você reflita. Porque isso diz respeito diretamente à sua vida, mesmo que você nunca tenha pensado nisso. Tudo que Getúlio Vargas criou ainda existe. Ainda funciona. Ainda afeta a vida de cada brasileiro que acorda e vai trabalhar todo dia. A CLT, que rege as relações de trabalho no Brasil, foi criada por Vargas em 1943. A carteira de trabalho que documenta sua vida profissional foi criada por Vargas.
O salário mínimo foi criado por Vargas. As férias remuneradas foram criadas por Vargas. A Petrobras, que extrai e distribui o petróleo brasileiro, foi criada por Vargas. A Companhia Siderúrgica Nacional, base da industrialização brasileira, foi criada durante o governo Vargas. A Justiça do Trabalho foi criada por Vargas. O BNDES, banco que financia o desenvolvimento do país até hoje, foi criado por Vargas. Pensa nisso. Um homem que morreu em 1954 ainda está presente na vida de cada brasileiro em 2026. Toda vez que você assina uma carteira de trabalho, toda vez que recebe férias, toda vez que você abastece o carro com combustível da Petrobras, o legado de Getúlio Vargas está ali. Isso é o que significa realmente deixar uma marca na história de um país. Mas a história de Getúlio Vargas não é uma história simples. E eu seria desonesto com você se a contasse como tal. Porque junto com tudo que ele construiu, há também o que ele destruiu. Pessoas foram presas sem julgamento durante o Estado Novo. Opositores foram torturados. A imprensa foi silenciada. A democracia foi suspensa por anos. O Plano Cohen, um documento falso, foi usado para justificar um golpe. E existe uma questão que os historiadores debatem até hoje. Quanto do que Vargas fez pelos trabalhadores foi genuíno e quanto foi estratégia para manter o poder com apoio popular? A resposta honesta é que provavelmente foi os dois ao mesmo tempo, como quase tudo na política real. O que é certo é que ele entendeu algo que poucos líderes entendem, que o poder real não vem apenas das armas ou das leis. Vem da percepção que o povo tem de quem está no comando. E Vargas construiu essa percepção com uma maestria que nenhum outro político brasileiro conseguiu replicar completamente. Em 2026, com tudo que vivemos no Brasil, a história de Getúlio Vargas ainda é assombrosamente atual. Os debates sobre soberania nacional ainda acontecem. Os debates sobre direitos trabalhistas ainda acontecem. Os debates sobre o papel do Estado na economia ainda acontecem. Os debates sobre o que é ditadura e o que é necessidade ainda acontecem. E em todos esses debates, o nome de Getúlio Vargas aparece. Porque ele foi o ponto de partida de muitas das discussões que o Brasil ainda não terminou. Pessoas que nunca estudaram história usam argumentos que remontam às escolhas que Vargas fez há mais de 70 anos. Esse é o tamanho dele. Esse é o peso da história que ele deixou. E é exatamente por isso que contar essa história de forma completa, honesta e profunda importa. Porque um povo que não conhece sua história está sempre condenado a se surpreender com o que ela repete. Chegamos ao final da história de Getúlio Vargas, um homem que governou o Brasil por 15 anos, que criou direitos que existem até hoje, que construiu empresas que ainda funcionam, que foi ditador e pai dos pobres ao mesmo tempo, que morreu de um jeito que garantiu que jamais seria esquecido. Ele disse que saía da vida para entrar na história, e entrou. Com tudo de bom e de ruim que essa história carrega, Getúlio Vargas foi a prova de que os maiores personagens da história raramente cabem numa única definição. Não são completamente heróis. Não são completamente vilões. São humanos, complexos, contraditórios e imensos. Me diz nos comentários, depois de tudo que você ouviu hoje, como você define Getúlio Vargas? Herói, vilão ou algo no meio? Quero muito ler o que você pensa. Cada comentário aqui embaixo faz uma diferença enorme para o canal crescer. Se esse vídeo te ensinou algo novo, clica no like agora. É o gesto mais simples que você pode fazer para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Porque aqui a gente conta a história do Brasil do jeito que ela merece. Com profundidade, com respeito e com a honestidade que o passado exige. Na próxima semana tem mais, e vai ser tão intenso quanto esse. Até lá!